Então, aqui eu fui convidada hoje para a gente ver, eu vou partilhar aqui o meu material, para a gente falar sobre a ansiedade, né? Então, tudo que nós falamos até agora que pode proporcionar a, o aparecimento de um quadro de ansiedade, né? Eu vou falar aqui a respeito. Então, aqui, ó, eu trouxe aqui uma coisa curiosa, na verdade, eu vou fazer um negócio muito pouquinho, assim, muito rápido, né? Porque não vai ser nada técnico, é só para mostrar aqui a forma em que a nossa mente funciona, trazendo tudo isso que eles todos falaram, as dificuldades ou as nossas conquistas. Então, esse estudo, que a gente chama aqui, representa aí a ciência da psicanálise, ela foi elaborada, construída, testada e provada por Freud. Ele sofreu todas essas dificuldades, todas essas angústias que foram ditadas e aí trabalhadas agora pela Giovanna, né? Então, ele passou por tudo isso, porque ele provou todas essas coisas que aconteciam conosco no sentido psicológico, tendo influência no sentido físico, através desse esqueminha aqui que eu estou mostrando para vocês, que chama aparelho psíquico. E que nós temos, então, nesse aparelho psíquico, três inquilinos. O id, que é livre, ele é totalmente temperamental, com o objetivo do crescimento e evolução do ser. O ego, que é o que sofre diretamente a ação desse id, ele é ligado, então ele só evolui conforme esse temperamento do id. E o superego, que é o mediador entre essas três, entre esses dois. Então, nós temos aí um acordo entre o id, o ego e o superego, para que o indivíduo não se mantenha em um estado de ansiedade, que é o tema da aula, né? Constante, porque aí ele adoece. Mas, às vezes, isso pode acontecer, né? Por quê? Entre o inconsciente e o processo de consciência para que o sucesso seja atingido, o sucesso evolutivo seja atingido, nós temos aí muitos mediadores. Uma delas, assim, é o aprendizado, as nossas vivências, as nossas decisões do que fazer com esse aprendizado e as vivências. É claro que quando a gente está na fase da criança, então, todas essas decisões, todas essas ações, elas são compreendidas, porque somos crianças. Porém, se a gente tem atitudes infantis em um layout, em uma postura adulta, atitudes infantis, mas quando somos adultos, aí a gente é criticado, não é? Então, aí se torna, então, um adulto infantilizado. Aí ele sofre, porque nem ele tem paciência para olhar para ele, e nem os outros que estão olhando para ele têm paciência para aguentar a ineficácia de ser um ser indivíduo adulto, no mundo adulto agindo como criança. Então ninguém vai ter paciência mesmo, certo? Isso tudo é um aprendizado através das vivências, né? Das nossas vivências. Então, amores, eu quero dizer que com paciência e atitudes de insistência para aprender e para conseguir ser um ser psicologicamente equilibrado, você tem que ter resiliência, né? Você tem que ter a capacidade de adaptação de quando você está diante de um grupo, diante de outra pessoa, diante de você mesmo, que não é fácil. Se vocês fizeram aí o exercício ainda há pouco, do eu.
né? Mas é necessário a gente fazer esse exercício sempre, como a Gil realmente falou agora há pouco, tá? E para ser um ser com capacidade, né, um ser equilibrado, é necessário, ó, manter um relacionamento duradouro com você mesmo, por exemplo, né? Ser emocionalmente satisfatório com você e com outras pessoas, trabalhar produtivamente para o seu sucesso, mas sem esperar o retorno do reconhecimento. Não ter essa expectativa elevada, né? Repousar, se divertir, tirar um tempo para você. Sentir você e o seu tempo, o seu espaço, né? E ser capaz de mensurar, julgar, lidar com a base realista das suas qualidades e imperfeições, aceitando, então, como você é, como elas são, as suas imperfeições, o seu modo de ver, e ver o que você quer mudar ou não, que foi exatamente o exercício que vocês fizeram agora no final. Eu também participei desse exercício aí. Foi muito legal. Amores, olha só. Então, o nosso tema é ansiedade. Ela não deixa de ser um mecanismo de defesa natural. Para que você consiga perceber, é um gatilho qualquer, né? Para que você consiga perceber a necessidade da mudança em você, nas suas atitudes. Ou na ação paralisada, ou na ação que está exacerbadamente movimentada. Alguma coisa está errada. Então, o que você tem que fazer? Trazer um equilíbrio, que é exatamente o que o aparelho psíquico busca sempre, a homeostase, o equilíbrio, através da motivação externa ou ainda através da motivação interna, envolvendo aí os nossos hormônios, a nossa anatomia e fisiologia. A fisiologia realmente é muito importante. Alguém falou aí, acho que foi a Giovana, né? Então, ó, a ansiedade, na verdade, ela é uma reação normal ao ser humano, mas ela tem que ter o seu limite. Então, como é que ela funciona? Diante de medo, de dúvidas, aí de expectativas, né? Você esperando alguma coisa de alguém ou de você mesmo, das suas ações, né? De um grupo. Então, se isso tiver no equilíbrio, ok, é uma ansiedade natural, normal. E a função da ansiedade é permitir, então, aquele inquilino ego inibir, né, os impulsos e os desejos perigosos daquele outro inquilino e de que ele é impulsivo, né? Muito bem. Então, o que é que acontece no nosso cérebro? Que é um chip e que, graças a Deus, ele é um chip reprogramado. É possível formatar e reformatar quantas vezes você achar que deve para poder mudar, para evoluir, para encontrar aquele equilíbrio que o Freud disse, né? Tem que trazer um equilíbrio para a sua vida para poder ser uma pessoa sã. Então, ó, quantas vezes você perceber os dados errados que você colocou nesse chip, que é no seu cérebro, muitas vezes você vai encontrar mais um degrau evolutivo na sua vida. Isso acontece, assim, esse processo da ansiedade, né? Quando você percebe isso, normalmente gera ansiedade. E a parte do cérebro que acontece isso, que dá esse start, é a nossa amígdala. A nossa amígdala, ela está bem no centro do nosso cérebro. Então, ali, ela vai liberar uma substância desencadeando no nosso sistema endócrino, lá na nossa glândula suprarrenal, a liberação de dois hormônios, né? Mas eu vou destacar aqui a adrenalina. Porém, o cortisol também é liberado. E o cortisol, como vocês já tomaram conhecimento,
ele não é legal dentro, liberado, sérico, em elevados níveis, porque ele diminui realmente a nossa capacidade de defesa imunológica. Tá? E a adrenalina, ela vai aumentar a tensão no nível em que, se ela estiver liberada no nível natural, que é para ser, ok? Então, ela vai aumentar a sua tensão para que você consiga se livrar de algum perigo, de algum motivo que vai te trazer dano físico, mental, emocional, espiritual, mas que ela precisa fazer isso no seu mundo físico, né, no seu mundo mental. Então, ela precisa do presente. Por isso que ela existe. A nossa máquina, tudo que existe nela é bom, porque quando um está em excesso, o outro está em baixa, para que haja aí o equilíbrio. Então, só consegue danificar essa máquina quando você não consegue buscar o equilíbrio que Freud falou, que a homeostase tem que estar sempre junto, dentro desse projeto de vida, né? Então, as reações naturais que acontecem com a ansiedade, trazendo, então, ela no nível sérico, então, espalhada no seu sangue, ela demora. Se ela não, o ideal é que ela não demore, porque a partir do momento que ela passa de um nível máximo de 30 minutos, você é capaz de desenvolver aí danos importantes na sua memória emocional. E aí você passa a buscar todas as vezes que precisa se livrar desse perigo que se formou diante da sua mente, você vai então sofrer, porque a memória que formou é que essa sensação ruim de perigo vai se alastrar e você não vai ter controle sobre ele, né? E aí você cria essa memória e acaba adoecendo. Porém, se esse evento se dá entre 15 e 30 minutos, aí sim você diz assim, nossa, tudo bem, estou nervoso, vai passar, né? Vai dar tudo certo. E aí você começa a fazer os exercícios que aprendeu agora há pouco, e aí tudo vai se reestruturando. Por quê? Porque quando o sistema da amígdala é acionado, o seu coração responde. Então você fica com taquicardia. Parece que o coração está batendo aqui, ó, né? O peito fica amplo. Aí você não consegue respirar, por mais que você traga o ar para dentro, não tem espaço para o pulmão, né? O pulmão está pequeno, parece. A sensação é essa. Aí o nível de oxigênio e de gás carbônico, eles ficam descompensados e o cérebro não consegue se alimentar. E você fica apavorado, porque acha, inclusive, que está tendo um infarto, porque começa formigamentos. E aí a sensação é exatamente isso. Parece um infarto. Para quem não conhece, a sensação é essa. A ansiedade, ela simula um infarto. Por quê? Além do formigamento, né, a musculatura que fica cheio de acidose lática, né, é uma sensação assim, ela causa dor. Então, o nosso órgão, que é o coração, que está envolvido nisso tudo, trazendo aí a taquicardia, ele também é um músculo, né? E aí ele sente essa dor intensa. Consequentemente, por causa dessa sensação de pavor que vai tomando conta, vem então os tremores e aí as alterações da realidade individual. Você fica com aquela questão dizendo, vou morrer, não vou suportar, está muito intenso, não vou conseguir, vou desistir, paralisei agora.
aí vem suor, pegajoso, vem as alterações, aquela sensação de náuseas e vômitos, e pode, como o professor Daniel falou, vir o piriri. Pode ser que venha. Porque a nossa química natural está alterada, né? Por causa do processo cerebral, tá? E isso, se mantiver entre 15 e 30 minutos, tudo bem, é natural. É a nossa fisiologia diante de uma situação que você acredita que não vai dar conta, tá bom? Quando acontece isso, você vai, se não tiver doutrina, né, hábito de doutrinar sua mente, você vai entrar num processo de adoecer, porque ele se dá assim, romanceando o processo de adoecer, ele se dá energeticamente, com os seus pensamentos, fisiologicamente e anatomicamente. Então, como é que os pensamentos vão agir nesse processo de adoecer? Pensamentos vão gerar sentimentos, que geram emoções, e o comportamento vai ser alterado para positivo ou para negativo, né? E isso se dá num estalo, porque é tudo muito rápido. A ansiedade, quando ela passa, né, a ser, então, englobada dentro desse processo de adoecer, a ansiedade ela fica constante e que pode levar você a um transtorno de pânico. Dependendo da base de onde saiu essa ansiedade, esse transtorno de pânico fica constante na sua vida e você entra, então, em um quadro patológico que vai precisar de, além de tratamento medicamentoso, terapêutico, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas o que é esse transtorno de pânico? Ele nada mais é do que o processo de ansiedade que é natural, alterado, excedido, né? Uma descarga exacerbada de adrenalina, trazendo um sentimento, né, de que algo errado vai acontecer. Às vezes nem tem. Você está dormindo e acorda com essa sensação e o pânico acontece, o transtorno acontece, né? A dor no peito, a falta de ar, a sudorese, a sensação de sufocamento, né, de não ter espaço no pulmão, a palpitação intensa que parece que está querendo sair pelo pescoço, o coração, né? E esse sentimento de não ter controle sobre nada na sua vida, né? Por que que isso acontece? Porque a preocupação, quando você sente, né? Quando você sente isso pela primeira vez, você guardou essa ansiedade. E aí você se sentiu muito ruim, porque é uma situação horrível mesmo. Dói de verdade, apesar de ter sido proporcionada pela sua mente. Mas a dor é real. E muitas pessoas acham que é piti, tá bom? Mas é real. Porque a dor não sendo sua, você tem que acreditar na dor, mesmo não sendo sua, porque ela é sempre subjetiva, tá? Você não consegue mensurar a dor que o outro está sentindo, seja física ou emocional. Então, se você tem essa memória desse evento aqui, né? Você fica sempre com uma preocupação de que se ele acontecer, o que vai acontecer comigo? Aí vem assim, ó, o medo de sair de casa, você se isola. O medo de passar vergonha, porque está sentindo tudo aquilo que você não tem controle. Aí vem a vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes a gente encontra aí nas galerias do metrô alguém suando, caído na galeria, quietinho, só ele, na dele, com medo, mas
vergonha de pedir ajuda, tá bom? Aí você começa a evitar sair para festa, para, sei lá, encontro com amigos, happy hour, seja lá o que for. A sensação de que todo mundo está julgando você é real também. Seja na galeria do metrô, seja na festa com amigos, com família, seja lá onde for. Você fica inseguro. E aí você se torna uma pessoa que não sai de casa com medo de você mesmo, inclusive, né? Então, a ansiedade, né, ela tóxica, ela pode ter um quesinho genético. Então, assim, você recebeu de presente de algum familiar, de algum antecedente seu, né, familiar. Mãe, pai, tio, avô, aqueles que você diz assim, nunca vão me dar ruim, né? Mas esse não é bom, mas é um presente que você recebeu deles, quando ela se dá geneticamente, tá bom? E ela também tem a somatória de eventos que você aprendeu na fase da infância, da adolescência, né? Porque era ali que essas pessoas da sua família, os seus cuidadores, estavam formando o seu caráter e personalidade, onde você estava aprendendo o manejo disso, de ser um indivíduo em uma sociedade. Aí você também aprende a receber alguns presentes dessas pessoas nesse período da infância e da adolescência. E agrega aí ao que genético, né? Então, quando acontece na sua vida adulta os fatores estressantes, que são tão simples assim, financeiros, de profissional, de lidar com o externo, ou com você mesmo, com as suas ideias, com aquilo que você formou, né? Dizendo, eu não sou adequado, eu não tenho a minha beleza que todo mundo pede, né? Que o mercado pede, então eu não tenho, não sei lidar com isso. Ah, e agora o que é que eu vou fazer? Então, é um fator estressante. Fator estressante pode ser, por exemplo, você olhar para dentro da sua casa e não ter, poxa, eu não tenho como alimentar minha família hoje. É um pouquinho coisa, né? Na vida adulta, tem coisas que são pequenas, mas tem coisas que são exacerbadas, como essa que eu citei agora. E se você tem um fator genético e esse gatilho, você não escapa dessa ansiedade tóxica, que é intensa, tá? E aí você vai adoecer. Por quê? Porque a amígdala, do cérebro que eu falei, ela vai acender diante desse fator gatilho, seja lá qual for, né? Aí, o córtex, que ele tem a responsabilidade de regular essa resposta, ele vai diminuir a capacidade dele, né? Ele vai deixar essa resposta passar. E aí vai aparecer um sintoma físico. Pode ser dor nas costas, pode ser um torcicolo, pode ser sinusite, pode ser rinite, pode ser também problemas renais, cálculos, pode ser na vesícula, na bexiga, pode ser no rim. São problemas físicos que vão aparecer. Pode ser urticária? Pode. Então, aí a outra parte do cérebro, né, o ceruleus, ele vai então verificar a importância de gastar energia com isso, com o que o córtex deixou passar. Se essa energia vai ser legal para livrar a pessoa do perigo ou não. Só que o perigo existe na cabeça da pessoa. Então, não é verdade? Vai adoecer sim, porque a pessoa acredita que ela está vivenciando uma situação perigosa.
e esse quadro patológico vai se instalar, sim, né? Então, com essas preocupações, você diminui a capacidade da sua máquina funcionar da melhor forma que ela é capaz, com a sua total capacidade. Okay? E aí nós temos o córtex frontal. Na verdade, no adolescente, ele tem aí, ele ainda está se harmonizando, né? Então, no adolescente, ele libera muita capacidade de agressividade, né? Aí, sim. Porque ele é o momento, é a estrutura de tomada de decisão. No adolescente, muitas vezes as pessoas dizem assim, aborrecentes, né? Porque o córtex ainda não está harmonizado. E por essa razão ele é mais agressivo, né? Ele se insinua com mais agressividade em todas as ocasiões. Ou não, tá bom? E aí, isso no adulto é perigoso, porque ele perde emprego, ele perde casamento, ele tem perdas importantes. E muitas vezes a perda está envolvida um quadro de morte, na literalidade, morte física, e aí depois, quando ele consegue estruturar isso na mente dele, ele diz assim, poxa, não deu tempo eu me desculpar com aquela pessoa que eu amava tanto. Não é verdade? Então, quanto antes você puder repensar na sua estrutura evolutiva, para que você não chegue nesse nível de ansiedade, no processo de adoecer, levando você a um transtorno de pânico, quanto antes, melhor. Porque assim você dirige a sua vida na presença da cadeira do motorista, e não lá na última cadeira, sentadinho na janela, olhando a paisagem, indo para onde o veículo for sem o seu gerenciamento. Ok? E essa é a melhor forma de chegar no processo evolutivo. Ok? Esse um dos, né, motivos de chegar no processo evolutivo é repensar em toda a sua postura, como foi visto aí na aula passada. Porém, você também pode entrar num processo terapêutico, né? Como? Fazendo, primeiro, tomando as suas decisões. Por exemplo, fazendo questionamentos para você mesmo, diminuindo a expectativa do outro sobre as suas ações, do outro de como você vive, do que você pensa, de como você se veste, de como o seu cabelo tá, se é azul, se é verde, se é roxo, se é branco, se é preto, se está grisalho, você não teve tempo de cortar, diminua a expectativa, diminua o pensamento assim, o que será que o outro vai pensar do que eu penso, do que eu faço, do que eu sou, do que eu tenho. Isso já é um processo terapêutico, né? E aí você só dá aquilo que tem. Se você tem um sorriso, como o professor Daniel tem, doe, porque você vai receber um monte de volta, com certeza. Vai ter uns ou outros que não vai querer te dar nada, mas e daí? Isso quer dizer que você já conseguiu diminuir a expectativa de retorno. Então, você já está no processo terapêutico. Isso é muito bom. Para que você consiga fazer isso com mais eficiência, você precisa mudar estilo de vida, dormir melhor, né? E muitas vezes, para a gente dormir, a gente leva um companheiro inseparável para a cama, que é o celular, por exemplo. 1 hora antes de dormir, deixe ele descansando, coloque ele para carregar, é a melhor coisa. E não olhe mais. Porque assim, aquela luz azul, ela não vai alimentar uma glândula que tem bem entre os seus olhos, bem no meio do seu cérebro, que é a pineal, né? Então, ela vai começar a descansar e vai liberar serotonina, tranquilizando você, trazendo você para onde vocês foram, lá para o spa, que
a professora Gil levou vocês todas as noites. Tem que ir para esse espaço todas as noites. Então, esquece esse companheiro azul lá, que libera a luz azul, ok? Também tem que se alimentar melhor. E o alimento não é só o alimento físico, é o alimento energético também. Respirar melhor. Saber qual é o seu padrão de respiração. E isso a gente vai ver no final da aula, que eu deixei aí uma técnica muito legal de respiração. E funciona muito bem. Libera as toxicidades do nosso sangue, né? E sim, eu também já vi muitas pessoas se curarem, não só de câncer, mas de muitas outras padrões patológicos, ok? Os exercícios físicos também traz benefícios, né? Porque libera bastante hormônios que vão construir nova forma de pensamento, nova forma de ação na sua vida. Dizer bom dia para você mesmo, olhando no espelho, abrindo a janela e dizendo, ai, que dia lindo. São afirmativas muito perfeitas, né? De ser grata pelo que você tem e não pelo que você quer conseguir. Mas ser grato pelo que você já conseguiu. Porque assim você mantém como diz, uma ação, né? No seu cérebro assim, ó, harmônica, muito harmônica. Fernando Pessoa, ele falou assim no poema Encerrando os Círculos, que é muito importante tudo isso. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerramos ciclos, fechamos portas, terminando capítulos, não importa o nome que você dá. O que é importante é deixar o passado no passado, lá no momento que foi vivido. Os momentos da vida que já se acabaram. É sempre importante você respeitar esses momentos, porque foram através deles que você é o que é hoje, que você tem o que tem hoje. Precisa corrigir alguma coisa? Então, vamos começar num processo terapêutico, corrigindo todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Porque as emoções levam a gente a ter ações. E se você não tem o que você quer ter hoje, é porque ainda não se deu conta como é que estão os seus pensamentos. Porque através dos pensamentos é que as suas ações são positivas ou negativas. Ok, amores? E isso é dito por um monte de ciência. Eu trouxe aqui algumas. A própria medicina chinesa fala isso, né? Harmonizando-se entre os elementos: fogo, terra, metal, madeira, água. Então, a antropologia também fala isso, porque ela diz assim, ó, a evolução se dá no desenvolvimento físico, material e cultural. Fisiologia também traz essa evolução. A psicologia traz características importantes para você conseguir essa evolução, porque você fica ligado se está usando preconceitos raciais, né? Preconceitos sociais, preconceitos de crenças. Então, a antropologia abre teus olhos para isso. Ela te faz evoluir. A filosofia, Heidegger falou assim, ó, compreensibilidade do ser se funda no processo escuta e fala. Adivinha? A psicanálise, que também é uma ciência, ela é a ciência da cura através da palavra. Então, usa a escuta através da fala do paciente. É uma lindeza. E a neurociência
ela estuda a mente a partir da análise, da escuta e da fala. Não é legal? Isso é real, é verdadeiro, dentro do nosso agora. A gente aqui não se permite que o leque se abra na horizontal para que o horizonte seja bem claro e a gente consiga enxergar os nossos instrumentos para trabalhar a nossa evolutividade, a nossa evolução, né? Mas o processo terapêutico, ele tem três instrumentos muito bacanas, bem claros, científicos mesmo, comprovados, que é o comportamental, o psicanalítico e o fenomenológico. É até ruim de falar a palavra de tão grande que é, mas é muito atual, muito ativa e muito eficiente. Olha só, no método comportamental, a gente tem o brincar, jogos, sabe? Pois é. Leituras, contos de fadas, gibis, tudo é muito bacana para a gente usar como metáforas, efeito metáfora na vida da pessoa. Eu tenho uma linguagem de metáfora ativa na minha vida, na vida do outro, seja do meu paciente, seja do meu familiar, do meu amigo, do meu chefe, do meu pai, da minha mãe, seja lá qual for. Mas se eu usar isso, eu estou usando um processo terapêutico automático. Eu não preciso usar isso só como profissional lidando para tratar o outro, mas para tratar a mim mesmo e aquele que toma conta do meu espaço, com amor, carinho e competência. A minha atenção, o meu ombro amigo, o meu ouvido, né, com atenção. Assim, tudo isso vai liberar toda essa alimentação que causa traumas e medos, levando a gente ali para aquele processo doentio, patológico, né? Então, se eu fizer isso, eu vou adquirir, olha que legal, confiança e enfrentar as minhas dificuldades, se eu entrar nesse processo terapêutico. O comportamental, ele também pode usar, além dos jogos, as leituras, né, o brinquedo, pode usar a música, musicoterapia, a dança circular é muito efetiva na vida das pessoas. Atividade física, pintar um quadro, fazer uma escultura, né, cuidar de planta na horticultura, usar a botânica como instrumento, a jardinagem, é muito legal. E é efetivo. Então, o processo psicanalítico, eu já falei, né, que vai ser escutando o que o paciente diz, as queixas dele, fazendo ele raciocinar para que ele interprete que aquilo tudo que ele está vivendo no agora é consequência das vivências que ele aprendeu lá na infância, na adolescência. E aí ele reestrutura hoje e traz um aprendizado maravilhoso, traz uma mudança linda na vida. E isso é efetivo. Eu sinto na minha pele isso. Como psicanalista, eu sinto isso. Porque eu tenho, como o professor Lucivaldo falou, que é muito legal a gente ter mentores na vida, eu tenho a minha psicanalista me ajuda bastante. Ok, amor? Então, é sempre bom a gente se reverenciar, né? Reverenciar aos nossos mentores que nos ajudam bastante, ok? O método fenomenológico, né? Ele interpreta através dos resultados ou dos sinais físicos a nossa linguagem do processo de adoecer, tá? Então, olha só. Uma autora que é muito efetiva, né, nesse processo é a Cristina Cairo. Aí eu trouxe muitos outros e o nosso Augusto Cury também. Ele fala muito, muito, muito mesmo nas palestras dele. Uma coisa que eles enfatizam tudo é a
a questão dos resultados no nosso organismo. Aí eu coloquei aqui o rim, porque o rim representa a nossa parceria. Mas a nossa parceria não só nos nossos parceiros dos relacionamentos afetivos, mas a parceria conosco. O quão nós estamos sendo realmente parceiro conosco. A nossa responsabilidade emocional, por exemplo, nos faz adoecer quando ela é diminuída, né? Então, ó, conflito com amigos, com familiares, com parceiros profissionais. Aquela pessoa que traz cálculos renais ou que faz diálise é aquela que não reconheceu nenhum indivíduo como um parceiro, nem ele mesmo. Então, se nem ele mesmo é parceiro dele, o órgão que representa esse item na sua vida vai ser deficiente em trazer benefícios para ela, né? Até que você consiga reconhecer que amar é um ato consciente. Amar a mim como se amar ao outro como se a mim mesmo. Então eu tenho que me amar, ter o meu auto-amor ativo. E me questionar, estou me amando? Quando é que eu estou me amando? Estou fazendo alguma coisa que está deletando, né, esse amor da minha vida, esse meu auto-amor? Então, se eu identifico esse auto-amor, eu consigo abrir a minha consciência. Abrindo a minha consciência, eu não vou machucar a mim e nem ao outro. Então, eu vou amar o coletivo, mesmo que eu não goste de algum indivíduo que participe desse coletivo. Então, amar, mesmo não gostando, aí eu venho aqui para esse gráfico aqui, ó. Amar mesmo não gostando, eu atinjo a minha resiliência. E a minha resiliência é a minha capacidade de adaptação para o meu olhar para o outro. Adaptação do meu olhar para o outro. Compreendendo, mesmo não gostando. Né? Fácil fazer isso? Claro que não. Mas o meu objetivo de ser um ser evolutivo é me manter equilibrado, buscando através da minha disciplina, seja ela física, mental, emocional, né? Esse equilíbrio. Se eu consigo ou não, aí está dentro desse questionamento que eu coloquei aqui, ó. Eu estou vivendo ou eu estou existindo aqui na minha etapa dessa busca evolutiva? Se você diz que sente amor, você está vivendo. Se você diz assim, pô, muita confusão, muita decepção, então você está existindo. Vamos tentar mudar esse quadro para que a sua vida seja evolutiva sempre, para que você consiga perdoar os seus atos ruins ou aquele ato que você recebeu do outro, que também não foi muito construtivo. Perdoar é aí a ordem do dia. Se você não consegue fazer isso, é porque você está preso nesses gigantes aqui, ó, 4 gigantes egóicos. Aí você adoece quando você tem essa prisão constante na sua vida. Você adoece porque você está dependendo ser feliz, dependendo de coisas, de pessoas, de sistemas. Então você acaba adoecendo. Por quê? Porque você se apossa, que aí é um gigante egóico, né? Representa o primeiro gigante egóico. Você se apossa. Aí, se você se aposta, você controla a vida sua, do outro e de quem se meter no seu caminho. E aí você faz vítima. Você é uma vítima por causa disso. E você faz vítima porque você controla a vida de todo mundo. Em tudo. Né? Não deixa as pessoas viver. Outro gigante muito maluco também é a acomodação.
se eu não quero. Se eu quero e não consigo fazer do jeito que eu quero, então eu vou me acomodar. Que é o tema que todo mundo, muita gente falou aí hoje, né? Aí eu fico no ócio. Eu desisto de coisas. Desisto de ler o livro que tá legal, mas eu desisto, não tenho força e energia para trabalhar com isso, não quero mais. Desisto, né? Aí eu faço vítima e também sou vítima de qualquer forma, tá? Outro gigante terrível do ego, o ego, o próprio nome está dizendo, é o egoísmo. Outro gigante é superioridade. Se eu me sinto superior porque eu me comparo, então eu uso o meu orgulho como instrumento e como arma. E aí eu vou ser vaidoso em todos os aspectos, prepotente, eu sou presunçoso nas minhas decisões e arrogante, inclusive, nas minhas ações. Então, eu uso o meu poder, eu uso a minha capacidade de autoridade exacerbadamente. E aí eu faço outros sofrerem. Então, eu faço vítima de qualquer forma. Se eu estou presa no meu gigante egóico, fazendo eu como inferior a qualquer coisa, a qualquer um, a qualquer outro, né? Então, eu fico ressentido. E ressentido, eu vou sentir angústia, medo, insegurança, está escrito aqui errado, mas é insegurança, raiva, ciúme, mágoa e vou deletar tudo que é bom da minha vida, porque eu não vou me dar chance de evoluir. Para que isso aconteça, essa evolução aconteça, o que eu preciso? Eu preciso ressignificar como é que eu vou fazer isso. Se eu não ressignificar, eu vou desenvolver patologias importantes na minha vida, como a ansiedade, que é isso que a gente está trabalhando, né? Através das fobias de barata, de rato. Tem alguém que fala que tem fobia de baleia. Meu Deus, baleia? Pois é, mas existe. E essa é a realidade, né? De cada um. E tudo bem, devemos respeitar isso. E isso já é um processo terapêutico para se livrar desses gigantes, dessa gaiola, dessa prisão, desse calabouço que você se trancou, que a gente dá o nome de gigantes egóicos, né? Se a gente não se livrar, a gente vai para etapas bem mais graves, são as psicoses, como se tornando o esquizofrênico, claro que também tem muita genética junto, né? Ou doenças mentais, como são síndromes de Tourette, o autismo, muitas outras coisas são agravadas na nossa vida com o não aprendizado de ser um ser melhor, tá bom? Claro que a genética é muito enfática no agravamento de tudo isso, mas o nosso aprendizado, se ele é bem acariciado e acolhido, esses distúrbios, eles são mais leves, né? Tá bom? Eles se tornam mais leves. A técnica que eu falei, né? Que eu trouxe para diminuir a ansiedade, eu utilizo muito como terapeuta, mas também como enfermeira que sou, né? Na hora de colher exame de sangue, por exemplo, de inserir uma sonda garganta abaixo do paciente, né? De fazer procedimentos que vai fazer esse paciente sentir dor, como, por exemplo, uma injeção, né? Eu vou machucar esse paciente para trazer ele para o bom da vida. Então, eu preciso fazer uma ação um pouco agressiva, colocando entre aspas, porque tem toda a questão psicológica envolvida, né? Para trazer ele para a fase da saúde, de volta, né? Reestruturar. Então, é assim, ó. Primeiro, reconhecer, né? Que eu estou tendo um processo de necessidade de fuga. Então, assim, um processo de liberação da minha mente de hormônios que vão estimular as minhas glândulas, liberando aí hormônios que não vão ser legal, não vão me fazer eu ficar bem. Então, eu reconhecer isso,
Reconhecer que eu estou ficando suada, com a mão fria, com o coração batendo forte, estou ficando sem ar. Reconhecer que é um ataque aí da resposta luta ou fuga. Repetir para mim mesma aquela coisa positiva, né? Nesse caso aqui, ó, não vai fazer mal, porque é um processo fisiológico, não é letal. Então, tudo bem, eu não vou morrer por isso, vai já passar. Vai passar. Aí, redirecionar a atenção, porque é tão ruim que a gente tende a ficar, nossa, estou sentindo ruim. Mas redirecionar a atenção. Aí, para redirecionar a atenção, você tem duas coisas a fazer. Uma delas é a contração muscular. Eu fazia a contração muscular do antebraço, né? Lá, colhendo os exames. Mas eu aprendi recentemente que só apertando a mão e prestando atenção na contração da musculatura e no relaxamento da musculatura já faz o cérebro tirar a atenção daquele mal-estar. E isso vai se regulando naturalmente. Também tem a respiração 4, 7, 8, parecida com o que vocês aprenderam aí com a Ju. Mas é assim, ó. 4, você vai enchendo o pulmão de ar e contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Quando você chega no 4, você encheu a capacidade do seu pulmão. Aí você prende para que os gases sejam feita a troca gasosa e alimente o cérebro de uma forma efetiva. Quando você, enquanto isso está acontecendo, você vai contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você solta o ar, fazendo barulhinho, deixando a língua balançar. Você pode fazer assim, ó. Prendeu, conta, né? Aí, solta, né? Pelo ar, para poder relaxar a musculatura, para poder o gás carbônico que é tão tóxico for liberado na sua essência, na sua capacidade de liberação pulmonar, né? E isso é muito efetivo também. Trazia os pacientes bastante de volta. Às vezes, quando essa técnica da respiração ou contração muscular não é efetiva, porque o grau de adrenalina está muito, muito, muito ruim, aí você tem esse pontinho aqui, ó, embaixo daqui da curvinha do lábio. É o ponto de acupuntura VC, tá? Então, você aperta que ele traz você de volta, traz a pessoa de volta. Também tem o ápice da orelha, também traz a pessoa de volta. Então, tem a ponta dos dedos, traz a pessoa de volta, você aperta a ponta dos dedos, isso é conhecimento de medicina chinesa. Então, isso é muito legal, você faz um movimento de apertar a ponta dos dedos também. Ajuda, né? Reconhecer sempre que está aí possivelmente entrando nesse processo de desequilíbrio, né? Para ressignificar, dizendo para você que está muito animado, que está muito empolgado, por isso esse processo está entrando aí na sua circulação sanguínea e vai passar, vai dar tudo certo. Eu estou com medo, vou com medo mesmo, porque eu não preciso fazer perfeito, porque eu não sou perfeito. Então, fazer mal feito não é que você vai lá fazer de qualquer jeito, mas é dizendo para o cérebro que você não precisa exigir de você aquilo que você não é. Não somos perfeitos, somos seres em evolução. Hipócrates já diz isso, ó. A natureza cura de 3 maneiras. Passivamente, porque você precisa repousar. Ativamente, porque você precisa fazer exercício para liberar essas substâncias lindas que a gente tem na nossa máquina. E nas reações. Porque as reações, elas podem ser positivas ou negativas. Você tem a sua escolha. Se você quer a positividade na sua vida ou a negatividade
direcionando o movimento do seu carro da vida, né? É escolha. Tudo é escolha. Então, amores, esse foi o conteúdo que eu trouxe para cada um. Eu espero que antes, né, de qualquer processo seletivo ou de alguma situação que te deixou ansioso, você consiga lembrar da respiração 4, 7, 8, porque vai te trazer de volta a uma realidade e te tirar da realidade que você construiu. Nossa, tá todo mundo me olhando. Nossa, eu não vou ser capaz. Nossa, por que eu tô aqui? Você está aqui para ser vista e ver o outro. Porque é dentro desse processo de olhar para si e olhar para o outro que a evolução acontece. Apesar dela ser individual, mas ela só acontece na sociedade, no social, na troca do eu e do tu, do nós. Eu agradeço, a partir de agora, ao convite. Obrigada, irmãos.